Bom dia! Fala, galera do nono ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo jóia. Vamos para mais uma aula de matemática, módulo 23, proporcionalidade. Vamos retomar o conceito de regra de 3 simples e aprofundar nossos estudos na regra de 3 composta. Combinado? Então, agora, página 350 e 351. A ideia de que a matemática tem utilidade prática apenas para as profissões que lidam com números, como a engenharia ou a contabilidade, encontra cada vez menor respaldo na realidade. Atualmente, o raciocínio lógico e os cálculos matemáticos estão presentes em diversas profissões. Nós vamos ver alguns exemplos agora, aqui embaixo. Quando um médico pediatra, por exemplo, precisa calcular a dose do medicamento que vai receitar a uma criança, ele leva em conta o peso, que é a massa, e a idade do paciente. Então, ele utiliza cálculos matemáticos, um médico pediatra. Continuando aqui embaixo. Por trás da opção de assistir a um filme dublado ou legendado, há o trabalho de tradutor de legenda. Esse profissional, além de se preocupar com o conteúdo linguístico do material com o qual trabalha, necessita de conhecimentos matemáticos para traduzir seu texto. Matemática para traduzir um texto? Sim, pessoal, pois há uma relação entre o tempo de exibição da legenda e o número de caracteres que a compõem. Tem que se encaixar perfeitamente com a imagem, para que o espectador consiga ler o texto em tela. A recomendação é que a legenda não fique na tela por mais de 6 segundos, e nesses casos pode-se ter o máximo de 32 caracteres por linha. Então é muito cálculo matemático para um tradutor de legenda. Em alguns casos pode haver 2 linhas, caberão então 64 caracteres. Muitas situações do cotidiano que requerem cálculos matemáticos envolvem conceitos de proporcionalidade. Algumas vezes é necessária a utilização de mais de 2 grandezas para a resolução do problema. Esse é o assunto das aulas desse módulo. Na regra de 3 simples, nós temos 2 grandezas. Na regra de 3 composta, nós teremos 3 grandezas ou mais. Agora, a página 351. Regra de 3 composta. Questão 1. Considere o seguinte problema. 12 operários trabalham durante 40 dias para construir uma casa de madeira. Quais são as grandezas envolvidas nessa frase? Operários e dias. Vamos anotar aí. Número 1, as grandezas envolvidas são operários e dias. Nós temos 12 operários para construir uma casa de madeira em 40 dias. Quantos operários trabalhando nas mesmas condições e com a mesma produtividade seriam necessários para construir essa casa em 32 dias? Quantidade de dias, 32. Número de operários, X. Acompanhem comigo o raciocínio. O número de dias diminuiu. Se o número de dias diminuiu, se a obra vai ser realizada em menos tempo, é porque o número de operários aumentou. Essas grandezas são inversamente proporcionais. Anotem aí. Inversamente
proporcionais. Prontinho. Como você resolve uma regra de 3 simples? Simples, pois são duas grandezas quando elas são inversamente proporcionais. A multiplicação é em linha reta. Você vai multiplicar o x por 32 e o 12 por 40. Nós já vimos isso, agora é apenas uma revisão. X vezes 32, 32x. 12 vezes 40, 480. Operação inversa da multiplicação, divisão. O x, então, é 480 dividido por 32. O resultado da divisão de 480 por 32 é 15. Como é um problema, ele precisa de resposta. Então, resposta, 15 operários. Ok? Agora nós temos um diálogo aqui. Professora, nós já aprendemos a resolver problemas que envolvem duas grandezas, cujos valores não são constantes. A professora respondeu: isso mesmo, problemas dessa natureza são denominados problemas de regra de 3 simples, esse que nós acabamos de resolver. Já aprendemos esse tipo de problema no 7º ano, já fizemos uma revisão no 8º ano, agora nós utilizamos muita regra de 3 simples nos juros simples. Agora, nestas aulas, aprenderemos um novo tipo de regra de 3. E uma colega falou aqui ao lado. E no 8º ano também resolvemos problemas desse tipo. A regra de 3 ela é muito utilizada na matemática. Tanto a regra de 3 simples, como a regra de 3 composta. Agora, questão número 2. Considere a seguinte situação. Para construir uma ponte em 75 dias, considerando 8 horas diárias de trabalho, seriam contratados 120 operários. Então, nós temos dias, 75, horas, 8, operários, 120. Nós temos 3 grandezas envolvidas nesse problema. Ele é um problema de regra de 3 composta. Continuando. Entretanto, com a aproximação da estação chuvosa, decidiu-se alterar o cronograma e acelerar a obra. De acordo com a nova determinação, a mesma ponte deverá ser construída em 40 dias, de 10 horas diárias de trabalho. Aí vem a pergunta: quantos operários devem ser contratados para atender a essa nova demanda? Temos a letra A. Organize os dados do enunciado no quadro abaixo. Vou construir o quadro e vocês vão completando enquanto isso. Prontinho. Quadro 1. Número de dias. Nós sabemos que foram 75. De 75, eles devem construir a ponte em 40 dias. Depois, horas diárias de trabalho. No começo, eram 8 horas diárias de trabalho. Para terminar em um menor número de dias, nós encontramos aqui 10 horas de trabalho por dia. O número de operários era 120 e você quer saber aqui a quantidade necessária para construir em 40 dias, ok? Então, a nossa tabela fica dessa forma. No finalzinho da página 351, nós temos a letra B. Quais das grandezas são constantes e quais delas variam? Os dias variam, as horas variam e, consequentemente, o número de operários também varia.
ele vai mudar de valor. De 120, nós teremos uma quantidade ali diferente. Então, quais das grandezas são constantes e quais delas variam? Nós vamos colocar as 3 grandezas variam. Atenção! A página 352 é cancelada. A letra C, a letra D, a letra E, a letra F e a letra G da página 353. Eu vou explicar agora uma maneira mais simples e prática para resolver a regra de 3 composta. A apostila mostra na página 352 de uma outra maneira, que eu acredito que demore mais. Então, por isso, vocês vão cancelar a página 352 inteira e na página 353, letra D, E e F. Vocês vão copiar a resolução que eu vou apresentar para vocês no caderno, combinado? E depois eu quero as fotos e não apenas a resposta. Então, voltando ao nosso problema. Para construir uma ponte em 75 dias, considerando 8 horas de trabalho por dia, seriam contratados 120 operários. Nós temos as grandezas dias, horas e operários. Continuando. Entretanto, com a aproximação da estação chuvosa, decidiu-se alterar o cronograma e acelerar a obra. De acordo com a nova determinação, a mesma ponte deverá ser construída em 40 dias. Quantidade de dias, 40. E 10 horas diárias de trabalho. Horas de trabalho, 10. Aí vem a pergunta: quantos operários devem ser contratados para atender a essa nova demanda? Então, número de operários aqui, X. Primeiro passo, aquela grandeza que tem X, você começa por ela, certo? Então, fica aqui, operários, 120 para X. Você não inverte nunca a posição do X, ok? O X sempre tem que estar aqui no começo, o valor desconhecido. Agora nós vamos analisar os dias e os operários. Se os dias diminuem, se a obra tem que ser realizada em menos tempo, quer dizer que nós temos que ter mais operários, certo? São grandezas o quê? Anotem aqui no dias, inversamente proporcionais. Então, nós analisamos dias com operários. Descobrimos que são inversamente proporcionais. Se são inversamente proporcionais, você inverte sempre que são inversamente proporcionais. O que isso indica? Que o 40 fica em cima e o 75 fica embaixo. Por que nós invertemos? Porque as grandezas dias e operários são inversamente proporcionais. Agora aqui fica uma multiplicação. Vamos apagar aqui e vamos analisar operários e horas, ok? Nós temos a quantidade de horas aqui, de 8 para 10, a quantidade de horas aumentou. Nós temos mais horas a serem trabalhadas. Se nós temos mais horas por dia, esqueçam os dias. Mais horas por dia, você vai precisar de menos operários, certo? Só comparando horas com quem? Com operários. Mais horas trabalhadas por dia, você precisa de menos operários. Então, horas e operários são inversamente proporcionais. O que eu faço com o 8 e o 10? Eu inverto. O 10 fica em cima, o 8 fica
embaixo. E sempre as grandezas que sobram, entre elas é uma multiplicação. Agora vamos resolver. 120 para x. Nós vamos multiplicar o 40 por 10. 40 vezes 10. 400 e 75 vezes 8. 75 vezes 8. 8 vezes 5, 40. Sobe 4. 8 vezes 7, 56. 56 mais 4, 600. O que nós podemos fazer com esses zeros? Eliminar 1 0, 2. 1 0, 2. Agora que nós resolvemos a multiplicação, vem uma multiplicação em cruz, certo? X vezes 4, 4x. 120 vezes 6, 720. Então, o x é 720 dividido por 4. Agora, é só dividir 720 por 4. 4 vezes 1, 4. 7 menos 4, 3. Desce o 2. 8 vezes 4, 32. Desce o 0, guarda o 0. Encontramos, então, o valor do x. X é igual a 180. Vamos voltar à nossa pergunta. A pergunta é a seguinte: quantos operários devem ser contratados? Quantos operários já estão na obra? 120. Nós precisamos de 180. 180 menos 120. Quantos operários devem ser contratados? 60. Essa é a resposta. Resposta: 60 operários. E esse foi o nosso primeiro exemplo de regra de 3 composta. É importante que vocês façam passo a passo para compreender o raciocínio. Combinado? Agora, nós vamos para a página 353. Exercício. Resolva os problemas. Para tanto, complete os quadros. Use seu caderno para os cálculos. Nós não vamos completar os quadros. Nós vamos resolver dessa maneira que eu apresentei para vocês. Eu quero que vocês pausem o vídeo e tentem responder a questão 1 sozinhos. Combinado? Questão número 1. Marcela resolveu fazer bombons para aumentar a renda da família. Ela sabia que com 2 quilos de chocolate, então a nossa primeira grandeza são os quilos de chocolate, que são 2. Era possível fazer 8 caixas de bombons. Caixas. 8 caixas de bombons com 6 bombons iguais em cada caixa. Então, aqui nós temos a quantidade de bombons em cada caixa, que são 6. 2 quilos de chocolate, foi possível fazer 8 caixas de bombons com 6 bombons em cada caixa. No entanto, ela decidiu colocar 12 bombons em cada caixa. A quantidade de bombons aqui aumentou para 12. Para diminuir despesas com embalagens. Para a primeira remessa foram comprados 6 quilos de chocolate. Quantidade de quilos, 6. Aí vem a pergunta: quantas caixas para 12 bombons
serão necessárias para a primeira remessa. Aqui vem o x. Então, primeiro passo, a grandeza que tem em x é aqui a primeira, você não faz nada com ela. Agora, nós vamos comparar o quê? Nós temos que a quantidade de quilos aumentou de 2 para 6. A quantidade de quilos aumentou. Com mais quilos de chocolate, você vai conseguir o quê? Vai precisar de mais caixas. Então, os quilos e as caixas são diretamente proporcionais. Se são diretamente proporcionais, o 2 e o 6, eles permanecem na mesma posição. Você só inverte quando as grandezas forem inversamente proporcionais. Agora coloca o sinalzinho de multiplicação. O que nós vamos fazer agora? Analisar as caixas com os bombons. Nós temos mais bombons por caixa. Se a quantidade de bombons por caixa aumentou, nós vamos precisar de menos caixas. Então, as caixas e os bombons são inversamente proporcionais. Mais bombons em cada caixa, nós vamos precisar de menos caixas. Quando isso acontece, são grandezas inversamente proporcionais. O que acontece? O 12 sobe, o 6 desce. O que nós vamos fazer agora? Resolver a multiplicação. O 2 multiplica o 12, o 6 multiplica o 6. 8 para x é igual. 2 vezes 12, 24. 6 vezes 6, 36. O que nós vamos fazer agora? Multiplicar em cruz. X vezes 24, 24x. 8 vezes 36, eu já fiz o cálculo, 288. Então, o x é igual a 288 dividido por 24. E 288 dividido por 24, x igual a 12. Então, agora falta colocar o quê? A resposta. Primeiro a pergunta: quantas caixas? Resposta: 12 caixas. Não é tão complicado. Vai ficando mais fácil quanto mais você treina, mais fácil fica. Matemática é assim. Nós encerramos a página 353. O que eu quero? Eu quero que vocês façam, que vocês tentem fazer. A página 354. Temos as questões 2, 3, 4 e 5. Façam essas questões, eu quero que vocês tentem fazer sozinhos. Apareceu uma dúvida? Me chama no WhatsApp. Eu sempre fico muito feliz atendendo e esclarecendo as dúvidas. Na próxima aula, eu volto com a correção da página 354. Por hoje é só. Um beijo. Tchau, tchau.